Boa tarde, meu nome é Daphne Cunha, sou artista plástica e serei a mediadora do Café Científico Virtual de hoje. Peço por gentileza que vocês desliguem os microfones e voltem a ligá-los apenas na hora de fazer as perguntas. Como sabemos, 2015 é o Ano Internacional da Luz e continuaremos abordando essa temática na palestra de hoje. Estamos recebendo hoje o professor e doutor Adolfo Cifuentes. Ele é graduado em Letras pela Universidade de La Sábada, de Bogotá, é especializada em Língua e Literatura Russa pelo Instituto Pushkin, de Moscou, e especializada em temas filosóficos pela Escola de Filosofia da Fafiche UFMG. É doutor em Artes pela Universidade Federal de Minas Gerais e atua como artista visual, pesquisador e professor adjunto no Departamento de Teatro, Fotografia e Cinema da Escola de Belas Artes. Hoje ele vai falar um pouco sobre a relação entre luz e fotografia com o tema Escrituras de Luz. Boa tarde, professor. Boa tarde. Se bem que eu acho que a própria ideia da fotografia como escrita de luz já é uma redundância, né? Porque a própria tradução, né, da palavra fotografia é exatamente isso, né? Uma escrita feita com uma grafia, né? Feita com luz, né? Então, já para começar, né, definir a fotografia como uma escrita de luz é como falar que branco é branco. É uma redundância em outra língua, né? Quer dizer, porque é do grego, né? Que a palavra no grego que a palavra foto quer dizer luz, né? E que adaptamos ela faz parte de vários, né? Outros termos que temos como fotosfera, por exemplo, né? Fotômetro em fotografia. Fotometria, por exemplo, que se usa, né? Então, já por definição, né, a fotografia quer dizer luz, é luz, está feita de luz, a própria visão, né, está feita de luz. Então, temos que pensar, né, pensaria que a fotografia, em primeiro lugar, ela se definiria como uma convergência tecnológica, né, que aconteceu no século XIX, ao longo do século XIX, entre várias ciências, né, dentre outras, por exemplo, a óptica, né, uma câmara fotográfica, por definição, tem uma série de lentes convergentes, divergentes, etc., né, que, né, o conhecimento dessas lentes foi que fez possível, né, o telescópio, os óculos, etc., né? Então, já tem uma série de descobertas e conhecimentos ópticos que fizeram possível, né, o desenvolvimento da fotografia ao longo do século XIX. Tem também conhecimentos mecânicos, né? Agora, hoje as câmaras são basicamente elétricas, né? Elas usam bateria, mas por muito tempo as câmaras eram completamente mecânicas, né? Elas eram todos os mecanismos de disparo, de abertura de diafragma, de movimentação do filme, tudo isso acontecia de maneira completamente mecânica, né? Não precisavam de bateria, né? Então é outro elemento essencial. E o outro elemento que é o que, né, talvez converge de maneira mais estritamente focada no tema da luz é o tema da fotossensibilidade, né? Que definiria, né, uma capacidade ou uma resposta dada por muitos tipos de materiais ao sol, né? Nossa própria pele é completamente fotossensível, né? Nesses dias de calor, sabemos muito bem que temos que nos proteger, usar chapéus, etc., né? Porque a nossa pele responde de uma forma muito rápida, né, a exposição solar, né, e de fato, né, nós todos temos diferentes tipos. Eu, por exemplo, né, estou completamente avermelhado no meu pescoço porque, né, tô completamente queimado. Mas também nas tintas, por exemplo, quando pintamos uma casa, sabemos muito bem que depois de 2, 3 anos essa pintura vai perder, né, a intensidade de cor, etc, etc. Quer dizer, todos os materiais de alguma forma respondem, né? Mas ao longo do século XVIII e especificamente no século XIX, de uma maneira mais profunda, com os desenvolvimentos de várias descobertas já feitas desde a Idade Média, ou vários tipos de conhecimentos que já tínhamos, de materiais que respondem, né, de maneira muito mais eficaz, rápida
a luz, né, as exposições à luz, né, que foi o caso, por exemplo, dos alunos de prata, de algumas áreas de ferro, etc., que se fez possível propriamente não só o fato de um produto químico receber e poder ler, poder traduzir, né, o impacto dessa luz, mas também o fato de preservar ela, né, por meio de diferentes suportes, né, o vidro, por exemplo, nos quais, né, se jogavam os químicos, técnicas que conhecemos, por exemplo, como colódio úmido, né, e já depois, basicamente, o que conhecemos como suporte ao longo de mais de um século foi o suporte natural, que foi o acetato, né, um tipo de plástico que a Kodak, né, passou para esses plásticos que tinha a possibilidade de ser um material flexível, né? Uma chapa de vidro é uma coisa muito complicada de carregar, quebra, etc, etc. Então, né, soubimos achar um suporte ao longo do século XIX, um suporte mais estável, mais elástico, né, a esses materiais fotossensíveis, como no caso o que se desenvolveu mais e o que acabou sendo praticamente estandarizado em termos comerciais foram os aluros de prata, né, que dão as características preto e branco, né, da fotografia de filme preto e branco, né, dão essa característica resposta de cinzas e brancos e pretos, né. Aí foi todo isso que fez possível, né, a descoberta, o desenvolvimento do que chamamos fotografia, que aliás recebeu alguns outros nomes antes, né, heliografia, por exemplo, a chamou Nicephore Niepce, né, um dos primeiros pesquisadores, né, e houve também toda uma série de materiais, né, por exemplo, o próprio Niepce, as chapas que ele utilizou faz já quase 2 séculos, né, usou um material que chama betume de Judeia, né, betume de Judeia branco, que respondia, né, à luz e que foi as primeiras fotos, as primeiras chapas que temos, né, em termos históricos, foram feitas por ele nos anos 20, na década dos anos 20 lá na França, né. Era um material que tinha uma resposta muito lenta, né? Mais ou menos precisava de uma exposição de umas 8 horas à luz plena do dia para ela ser sensibilizada, né? Se compararmos, por exemplo, já em um século, nos anos 20, por exemplo, do século 20, já temos, né, o que conhecemos, né? É surpreendente, absolutamente, o rapidíssimo, né, desenvolvimento do conhecimento desses materiais. Se você olha, né, aquela famosa foto de Niepce lá da janela da fazenda dele em Le Gras, na França, né, de 1826. Se tomamos como referência, por exemplo, 1826, já temos, por exemplo, desenvolvido completamente câmaras, por exemplo, de filme, que já trabalham com 18, com 24 imagens por segundo, ou seja, um 24avo de segundo já dava para sensibilizar e para tomar uma foto completamente né, muito bem definida do que tinha sido exposto nesse filme, né? Então comparamos em um século, fomos de 8 horas de exposição que precisávamos, né, nas primeiras chapas de Niepce, para um 20avo, um 18avo, um 25, um 24avo de segundo, né? Se você olhar, é absolutamente surpreendente, né? Que em um período tão curto, porque um século, no final das contas, né? Não é muito tempo em termos históricos, né? Então a pesquisa foi muito acelerada, né? O conhecimento que fomos né, procurando e aumentando e a aceleração desse conhecimento, né, foi muito, muito vertiginosa. E basicamente eu penso que o princípio é o mesmo, quer dizer, essas câmaras, hoje quando falamos do digital, eu já escutei, tem até muitos teóricos e tem toda uma
corrente, né, de pensamento ou de teorias sobre a fotografia que acha que, por exemplo, o digital mudou radicalmente de patamar, mudou de maneira muito radical, né, a essência da fotografia. Eu discordo completamente com essa ideia, né? Eu acho que a fotografia já foi muitas coisas ao longo do seu desenvolvimento, né? Nesses quase, se tomamos como referência essa foto de 1826, essa primeira foto de Denise Fornieps, estamos em 2015, né? Então estamos quase 2 séculos, né? Dessa invenção. E a fotografia já foi muitas coisas, né? Já se usaram muitos materiais, muitos suportes, já houve muitas revoluções, né? No interior da própria técnica, no interior da própria indústria, comércio relacionado com isso, porque a fotografia, é claro, não é só um tipo de imagem, é também uma grande indústria, né? É também representou uma imensa, né, virada cultural. Então já foi muitas coisas nesses 2 séculos. Eu acho que os celulares, as plataformas de internet, hoje a própria natureza do registro que se faz nos processos digitais mais, né, de uma série muito grande de processos e de suportes que ela já conheceu. Mas eu acho que independente dessa mudança, que é claríssimo que houve uma mudança muito grande, é claro que continua, basicamente, se continuamos chamando de fotografia, o que fazemos hoje com celular, com qualquer câmera, né, digital, se continua chamando de fotografia é porque, em princípio, a operatividade do sistema é exatamente a mesma. Quer dizer, você tem um aparelho que sabe medir intensidade de luz, que sabe medir, né, a intensidade com que a luz é refletida por um objeto e lê uma gama, né, de preto, de branco, de cinzas. Em qualquer momento que nós olhemos para qualquer lugar, mesmo o céu em meio da noite, né, nós vamos ver essas intensidades. Por exemplo, ontem, né, que a lua, por exemplo, vimos quem viu o eclipse, né? Foi muito belo ver essa lua meio escondida por um véu, né? Quase apagada, né? Mas ainda dava para ver, né? Dava para ver completamente uma luz bem mais atenuada, né? Acinzada, coberta, né? Por a sombra que projetava a Terra sobre ela, né? Mas mesmo quando você olhava ali, veia uma intensidade, mesmo no momento em que ela ficou completamente escura, né? O nosso olho tem uma capacidade de reconhecer essas intensidades e de ler elas, e é o que fazemos a cada vez que olhamos, né? Nós distinguimos uma série, né, de intensidades de luz e umas gamas meias, né, entre umas altos brancos, no caso da fotografia preto e branco, e umas gamas intermédias, né, o que faz qualquer câmera, independente do sistema que ela utilize, independente do suporte no qual a imagem se registre, o tipo de memória, né, no qual se guarda esse registro que ela fez. Podemos chamar isso de fotografia. O fato que hoje não tenhamos mais um filme, um acetato, né, com um suporte sólido que podamos ver a olho nu, né? De qualquer forma, temos guardar, quer dizer, a câmera o que faz é guardar uma memória de um registro X, dessa intensidade de luz em um lugar X, né? Então, para mim, assim, a ideia de que a fotografia tenha mudado radicalmente com a chegada do digital, para mim é completamente é uma ideia que não faz sentido. O que mudou clarissimamente, né, são os usos sociais, né, dela. Colocamos ela no Facebook, mandamos ela no Instagram, mandamos ela no celular na hora, né, no WhatsApp, etc. Quer dizer, isso aí, claro, mudou radicalmente. Igual, né, quando mudou radicalmente a câmera Kodak, os modelos básicos que permitiram, né, um uso muito massificado, né, que já não deixou de ser uma técnica feita só por
por pessoas que manipulavam de maneira, né, correta uns equipamentos complicados e tal, né? A câmara Kodak, nos finais do século XIX, ela massificou de uma forma completamente novedosa, né, o uso da fotografia. Então, acho que já passamos por muitos momentos dessa escrita de luz, por desses suportes técnicos, desses patamares, né, tecnológicos, desses materiais capazes de ler e guardar memória desse impacto recebido, né? Hoje a câmera digital ela funciona de uma maneira diferente, ela arquiva essa memória de uma maneira muito diferente, né? Mas eu acho curioso que inclusive usamos as mesmas palavras, por exemplo, a palavra arquivo, né? É isso, né? Ela arquiva uma memória, ela guarda uma memória desse golpe de luz que ela recebeu, essas intensidades, ela fica em um suporte que já não é mais o suporte plástico, né, do acetato, mas é um suporte que de qualquer forma continuamos a chamar arquivo, que continuamos a chamar registro, né? Todo o vocabulário que se usou na fotografia química, ele continua sendo completamente aplicado na era digital, né? É curioso, mas mesmo as pessoas que sostêm esse discurso de que a fotografia já é outra coisa, né? Elas continuam a usar palavras como arquivo, como registro, né? Como captura, por exemplo, né? Porque, bom, que temos nessas escritas de luz, essa capacidade de leitura e arquivo de uma memória de um instante, né? Lumínico. O que temos é que o princípio permanece, né? A ideia é basicamente preservar algum tipo de memória de um registro X que se tenha feito em um espaço X, né? Agora que isso não define completamente a imagem fotográfica, claro que não, porque o digital também quer dizer que esse registro pode ser alterado, que com Photoshop você pode mudar essas intensidades, pode agregar outras imagens, misturar, mas isso todo também podia ser feito no quarto escuro, né? Isso também podia ser feito por meio de fotomontagens, etc., na era da fotografia dita analógica, né? E aí talvez eu queria também, né, retomar outro pequeno tema que talvez ficou do lado, e é o fato que eu acho bastante errado como termo, né, o uso de fotografia analógica, justamente para falar dessa fotografia que se fazia antes do digital, né? Eu acho que é uma palavra que não define praticamente nada, né? Eu acho que não fala nada. Eu prefiro sempre falar de fotografia química, né? Porque o que descobrimos ao longo do século XIX, estava falando nesse grande desenvolvimento, esse rapidíssimo desenvolvimento desses materiais que fizeram, né? Aceleraram de maneira radical, né? A nossa possibilidade de leitura dessa luz no processo fotográfico, né? Esses procedimentos foram todos químicos, né? O que temos na fotografia dita analógica é uma fotografia cujos suportes, cujas formas de guardar a memória na imagem do filme, né? Na imagem latente do filme, a maneira de traduzir essa imagem latente que ficava no filme, traduzi-la a um positivo, imprimi-la num papel, etc. Todos esses processos eram especificamente químicos, né? Como quando você prepara um suco e você prepara uma comida, você está colocando, né, uma mistura de elementos ali que em conjunção, né, vão agregando ou alterando, né, a natureza do que está sendo cozinhado ali, né? Quando fazemos cozinha, fazemos química, né? Quando fazemos uma limonada, estamos fazendo química, né? Isso é todo químico. A fotografia química era exatamente isso, né? Você tinha uns aluros de prata, tinha uns aceleradores, tinha umas formas, né, de parar o processo, por exemplo, de sensibilização, de fixar ele, né, etc, etc. Mas era todo químico, né? Era todo pegar e misturar e jogar água e jogar uns gramos disso e daquilo, né? E você podia, né, comprar os
nas lojas de química todos os componentes, ou pode comprar, né? Hoje também pode comprar todos os componentes que se precisam nas lojas de produtos químicos, né? Por comprar uma série, né, de materiais envolvidos na mistura para preparar esses materiais. Hoje, essa fotografia que chamamos digital, numérica, né? Eu gosto mais do termo numérico, como usam em francês, né? O que ela faz é traduzir esses impulsos lumínicos, essa captura que ela faz da luz, já não a uma resposta química de uns materiais, de uns aluros de prata, de uns materiais X que se usaram, né? Porque houve muitos, igual falava antes, né? Já não traduz essas intensidades em termos químicos, e já a leitura deles para que fazíamos na revelação, na hora de revelar o filme, o que fazíamos era, né, poder traduzir essa imagem que chamávamos latente a um suporte estável e depois traduzir essa imagem negativa a um positivo, né, em diferentes processos que, além de tudo, por exemplo, a cor, por exemplo, né, era uma série de camadas que permitiam também liam diferentes intensidades de frequência de onda, né, para a cor. Hoje esses processos não acontecem mais de maneira química, né, mas acontecem de maneira numérica, né? O que fazemos quando falamos do digital é basicamente falar de umas leituras dadas por códigos binários, né? Que depois são traduzidas, né? A imagem, né? Mas também antes o que fazíamos era traduzir a imagem nos impulsos químicos, né? Quer dizer, a imagem estava ali, nosso olho que traduz, né? Uns impulsos químicos, umas variações de luz a uma totalidade que chamamos de imagem, né? Então, bom, não sei se isso já dá tema suficiente para você, talvez. Com certeza, professor. Bom, agora nós vamos abrir para as perguntas dos polos UITEC. Os interessados, vocês podem ligar o microfone, por favor. Lembrando que nós também estamos transmitindo ao vivo via YouTube, e caso alguém tenha interesse em fazer perguntas, pode nos enviar pelo link do YouTube. Alguém dos polos tem algum interesse em fazer pergunta para o professor? Araguari, boa tarde. Sim, pode falar. Boa tarde, eu gostaria de te parabenizar, inclusive agradecer pela abordagem que foi muito ampla em termos de origem da fotografia, né, que eu acho que poucas pessoas conhecem, até a passagem da foto para o filme, né, com a questão da foto sequenciada. São só duas questões que eu gostaria de fazer, porque a fotografia tem por finalidade o registro de imagem, e o registro ele só é válido se algum observador vier a usar esse registro, ou seja, para o ser humano depois ele ter como observar um evento que foi fotografado em outro tempo, ou seja, faz a foto hoje para que amanhã e posteriormente alguém possa vê-lo. Então, como depende da visão, creio que um estudo, um conhecimento de como funciona a visão é importante. Da foto preto e branco para colorida, né, em que houve uma percepção de reação dos compostos de prata, como o senhor mesmo falou, existe um registro temporal, inclusive o nome dos cientistas envolvidos? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte: voltando para a questão, eu até achei muito interessante o termo da fotografia química, em contraparte com a foto digital, que a gente fala muito do analógico, e o analógico não é bem isso, eu concordo plenamente que nós temos esse termo errado. Hoje faz-se arte modificando-se a foto que não existia antes. Às vezes a gente tinha, no trabalho de revelação, usar um envelhecimento como sépia, algum efeito específico. Hoje pega-se a foto e modifica-se, usa-se um Photoshop, usa-se algum recurso e a foto é modificada. Então, eu gostaria de saber, na visão do pesquisador, até que ponto a modificação da imagem para melhoria da foto ela é válida, ou manter-se a foto com as falhas existentes também é importante. Ou seja, seriam essas as perguntas. Muito obrigado pelas suas perguntas, as duas são muito interessantes em vários sentidos e daria, né, para mais outras
conversas. Vou tentar brevemente responder, começar pela segunda, que justamente eu acho que é um dos lugares mais comuns pensar que essa variação da ideia de registro puro, né, veio com o digital, e que foi o Photoshop que alterou de maneira profunda os nossos modos de conceber, né, a ideia de objetividade e verdade fotográfica. Na verdade, se você olhar a própria ideia do desenvolvimento do Photoshop como programa, né, como que ele aconteceu? De onde que os desenvolvedores do programa aprenderam? Eles entraram nos laboratórios com as pessoas que faziam revelação química. Quer dizer, como mais você poderia aprender isso? Claro, com os que já faziam, né? Em 2013 aconteceu uma grande exposição no MoMA de Nova York, que chamou manipulação antes do Photoshop. Porque assim, a manipulação do negativo, a manipulação dos processos, ela é praticamente paralela à invenção da fotografia, né? Quer dizer, sempre se modificou. Já no primeiro salão das feiras mundiais, nas quais a fotografia foi exibida como grande invenção, né, científica, técnica, industrial, né, nos grandes exposições em Paris, já tinha um stand da feira mundial cujo produto, ou cujo diferenciação em termos de produto que mostrava era a possibilidade de tirar as suas rugas. Um aluno que encontrei dias passados falava: "Oh, professor, está acabando a tinta, não está?" Então, né, podia ennegrecer um pouquinho a barba que estava muito branca, né, tirar as rugas que estavam demais, né, talvez compor o dente podre, né, etc, etc, para ter um belo sorriso. Isso já se fez desde que a fotografia foi apresentada como nova invenção. Já estava a possibilidade de mentir. Ela né, essa ideia de que a fotografia digital foi que nos ensinou a mentir fotograficamente é completamente falsa. Mais um exemplo. Todo o que chamamos de efeitos especiais no cinema, né? Eu que cresci vendo Godzilla no teatro, Frankenstein, né? Todo o que chamamos de efeitos especiais no cinema se fizeram sempre com fotografia química. Não tinha outro modo, né? Concorda? Quer dizer, todo o que temos, os filmes estão criando imagens de ficção desde a invenção do cinema. Méliès, por exemplo, né, que é completamente Méliès, cortava a cabeça, as famosas cenas na qual, né, o cara aparece brincando com a cabeça dele, né, jogando ela no ar. Tudo isso se fazia como? Com fotografia, com filme, né? Quer dizer, clarissimamente esses processos se fizeram desde a invenção da fotografia, estavam muito bem aperfeiçoados na hora que apareceu o digital. Estou falando tanto assim que, né, os desenvolvedores do Photoshop entraram para o laboratório com as pessoas que faziam laboratório de filme, de revelação de filme, para aprender o que era feito ali, para ver como que isso mesmo podia ser feito no digital. No digital também temos um arquivo que chama RAW, R-A-W, né? Que é o cru, né? Basicamente inclusive as câmeras digitais mais avançadas permitem tirar simultaneamente dois arquivos, o RAW, que tem vários tipos de extensão, né? E tem os arquivos que são os diferentes, né? Como JPG, GIF, etc, né? Tem vários tipos de arquivos, mas em princípio também tem uma espécie de matriz no digital que chamamos RAW. Inclusive é interessante que, por exemplo, o próprio código jurídico, por exemplo, no caso do Brasil, aceita fotografias como provas, vamos falar assim, jurídicas, só no formato RAW. Qualquer outro formato não é tomado. Por quê? Porque o RAW é basicamente o que poderíamos chamar, né, um original, uma espécie de arquivo base, né,
de fato, né, os programas assim, de edição de imagem, que podemos chamar como laboratório digital, como por exemplo Lightroom, etc., né, eles não trabalham sobre esse arquivo, eles fazem uma cópia e basicamente vão gerando, né? Você sempre pode voltar no arquivo original, né? Ele de fato não mexe com o arquivo, entre aspas, original. Então, essa ideia de que existe uma relação, né, da fotografia química com a ideia de verdade, né? Eu acho completamente inocente. Uma anedota que me contou um dia, nesses dias estávamos discutindo o tema, é muito engraçado, porque um fotógrafo contava uma espécie de anedota que aconteceu recentemente, né? Um carro, aquela coisa, né? Um acidente e tal, e uma seguradora ligou para ele falando, tem que fazer umas fotos, mas tem que ser fotos de filme para, né? Para ser apresentadas como prova. E um dos colegas falou, olha, o cara da seguradora sabe muito pouco de fotografia. Por que é isso? Quer dizer, a fotografia química permite todas as mentiras e a resposta está aí. Todo o que chamamos efeitos digitais no cinema, antes do digital, eram feitos com filme. Né? Agora, a primeira pergunta sobre a questão da cor, né? Também, paralelamente, já para os anos 80 do século XIX, já se produziam processos de cor, né? E houve vários, houve assim, eu tinha até um colega que fez um doutorado sobre esse tema, né? Por exemplo, no caso do cinema de cor, houve uns 160 processos ao longo da história do cinema, que começaram da maneira mais simples, colocando cor diretamente, como os irmãos Lumière fizeram, né? Colocando diretamente cor no filme, né? Pintando os negativos, né? Até processos como, por exemplo, já Maxwell, por exemplo, na Inglaterra, na década dos 80, no século XIX, já fez basicamente a separação que vai permitir todo o processo de cor. Temos dois tipos de processos. Quando você olha uma revista, um jornal, uma foto a cor, a foto não é colorida. A foto tem 4 cores, né? Você sabe, o que chamamos, né, de GMCK, né? Que são o amarelo, né, o magenta, o cian e o preto, né? E quando olhamos a imagem colorida que você está vendo aqui na tela, qualquer tela de computador, qualquer tela de celular, ela na verdade tem só 3 cores, né? Quem que constrói a cor? É o olho, né? A cor não é um fenômeno, a cor não está nas coisas, né? A cor é uma longitude de onda, as coisas não têm cor. O nosso olho que percebe uma certa longitude de onda. Então, o processo, basicamente, todo o sistema de cor que se desenvolveram estão basados em 2 processos subtrativos ou aditivos, nos quais né, tem essa somatória que o seu olho reconstitui. Então, por exemplo, o filme colorido, o que fazia era, ele tinha 3 camadas, na verdade, de filme juntos. Uma que respondia, uma que tomava só as ondas azul, vermelho e amarelo, né, o verde, para unir elas, né, em uma camada que o seu olho reconhece como cor. Então já estava no próprio filme, mas esse processo também podia ser usando, e foi o que, por exemplo, no século XIX foi desenvolvido. Você podia tomar 3 fotos diferentes, com filtros diferentes, depois unir elas, e conseguia uma cor, um processo de cor que já existia no século XIX. O problema era como produzir ele industrialmente, porque aí estávamos falando que você tinha que fazer 3 fotos com 3 filtros, unir elas, né, na revelação. Era um processo muito complicado. Então, a questão é, né, como ao longo dessas pesquisas fotoquímicas, né, foram descobertos processos que houve também muitos, por exemplo, da Polaroid é né? Na Polaroid, por exemplo, você obtém uma cor impressa na hora, né? Que é muito diferente, por exemplo, a ideia de um filme que você tem que revelar, imprimir. Agora, isso é interessante, né? Porque o digital teve que reinventar a produção desses processos de cor também, né?
que agora, né, por exemplo, quando você imprime em uma folha de papel de uma impressora, aí já é outro tipo de impressão completamente diferente, ou a impressão de um jornal, por exemplo, né? Foram muitos processos, né, que foram possíveis. Então, a outra questão que eu acho importante ressaltar da sua pergunta é o fato que, na verdade, a invenção da fotografia foi também um processo que foi muito complexo de conhecimento do como que o nosso olho funciona. Foi a outra grande virada, né, no pensamento do século XIX na Europa, né, todo o problema da fisiologia da visão, né, que é o que permitiu, né, o desenvolvimento não só da fotografia, mas também do cinema, etc., né, está envolvido todo um conhecimento muito complexo de como que, né, que acontece no ato de ver, como é que o cérebro percebe, como é que o cérebro reconstitui, né, essa imagem do que é colocado em frente, porque não é um processo simples, de fato, talvez o sentido mais complexo, né? Não sei se você sabe, mas os centros receptores neuronais de todos os nossos sentidos, né, está muito perto do lugar onde acontece, por exemplo, o centro neuronal onde acontece, né, a leitura, por exemplo, dos sons, ele fica quase do lado do ouvido, né, igual acontece com o cheiro, né, enquanto que o processo de reconstituição da imagem está praticamente do outro lado. O impulso visual ele atravessa o cérebro todo. Por causa disso, né, a imagem é uma coisa tão complexa também, né, que ela lida com muitas coisas, né, ela é reconstituída, na verdade, aqui. Você não vê com os olhos só transmitem, na verdade é aqui que se reconstitui esses impulsos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Dizer que eu estou há pouco tempo na fotografia, já cheguei a trabalhar profissionalmente com a fotografia já transformada, igual ela está, né? E eu tenho uma curiosidade de saber quais eram as limitações de quem trabalhava profissionalmente com a fotografia analógica. Bom, eu acho que poderíamos também perguntar quais que são as limitações de quem trabalha com fotografia digital, por exemplo, que eu acho que também tem muitas, né? Eu como professor, por exemplo, acho que trabalhar com fotografia digital diretamente, quando o aluno chega, limita muito, porque ele tem muito menos entendimento da formação da imagem. E acho que às vezes é muito mais difícil explicar processos de formação de imagem diretamente quando você entra na fotografia digital. De fato, por exemplo, ali na nossa área de fotografia, por princípio, quase mantemos um laboratório químico no qual, né, se fazem experiências básicas, né, no começo, por exemplo, do procedimento, para que o aluno veja, por exemplo, uma câmara oscura, para que entenda, por exemplo, pelo menos manipule no laboratório uns materiais fotossensíveis para entender certos elementos básicos. Então, eu pensaria, para começar, eu pensaria que cada patamar tecnológico tem um tipo de problemas, um tipo de vantagens também, de potencialidades boas, mas também gera um certo tipo de conhecimento que tem as suas limitações com referência a outros, né? Acho que com a fotografia química você entendia muito melhor processos como, por exemplo, fotometria, ou era mais ciente deles, né? Tomava mais o tempo para de alguma forma entender esses problemas ligados, por exemplo, a sobreexposição, etc., que agora é muito fácil, você bate uma foto, já viu e pronto, e aumenta o ISO, abre mais o diafragma, etc. Antes você tinha que pensar essas coisas antes, você tinha que interiorizar, né, essas coisas de maneira muito mais ciente, né? Por quê? Porque o próprio filme você tinha 36 exposições, né? Você não podia tirar 1000 fotos, você tinha que tirar, né, um número limitado, sabia que tinha que pagar para ver essas imagens, porque tinha que revelar antes, etc., né? Então, tinha um processo de construção da imagem muito mais consciente, né?
Conheço, por exemplo, o caso de fotógrafos, inclusive jovens, que já trabalham completamente no digital, que preferem, em muitos casos, trabalhar com filme antes para isso, justamente para tomar mais o tempo, para ter mais conscientizar, ser mais cientes do processo, né? Agora, enquanto às limitações que tinha, era claro que, né, tinha várias, e era o fato que você nunca sabia exatamente, né? Aconteceu com todo fotógrafo, de, por exemplo, você bater um tantão de fotos, depois chegar em casa e ver que o filme, por exemplo, estava mal colocado e não estava, né, rolando. Aí perdeu tudo, né? Perdeu o tempo, perdeu a tarde, perdeu todo o trabalho, o esforço, tinha que repetir, né? Etc, etc. Quer dizer, as limitações eram de vários tipos nesse sentido, né? De risco muito maior, né? De fato, foi uma das vantagens, por exemplo, que apareceu também com a Polaroid, era uma possibilidade de uma leitura direta, né? Do que você fez ali, você tinha que esperar, etc, né? Claro que em um estúdio profissional se criavam vários tipos de mecanismos para que né, controlar essa possibilidade de erro, né? Por exemplo, se fazia um filme de prova rápido para revelar diretamente e ver o que estava acontecendo antes de fazer, né? A sessão definitiva maior, né? Etc, etc. Mas, claro, a limitação principal era isso, né? Essa delay tão grande que você tinha entre o momento da tomada e o momento, né, de você ver o que tinha acontecido em termos de resultado de imagem, né? Que passava por ir na loja, entregar o filme, esperar que fosse revelado, né? Etc, etc. Então é claro que isso era uma limitação muito grande que se acaba com o digital, que permite, né, diretamente ver na hora o que você fez. Agora, o que estou falando é que a grande desvantagem disso também é que você vira muito automático na tomada, você não pensa, você te bate 1000 fotos, você se interessa menos por entender o que está acontecendo nesse processo. E é uma das coisas que eu vejo, né, como docente na área, é que é um risco grande, porque as pessoas perdem uma espécie de interesse por entender o que está acontecendo ali, como as câmaras já são tão automáticas também, elas têm praticamente todos os processos acontecem de maneira completamente automática. A pessoa não faz um esforço, em muitos casos, por entender o que está acontecendo no momento em que faz essa toma, né? Essa tomada de imagem. Não sei se isso responde à sua pergunta. Boa tarde, Antônio aqui de Sabará. Eu gostaria de saber, boa tarde, eu gostaria de saber por que o status de se ver uma fotografia em preto e branco e vê-la a cores, vê-la em preto e branco é mais legal de se ver. Qual seria a explicação? Muito obrigado. Olha, é um tema bem legal, né? Porque justamente eu colocava a pergunta nessa semana para os meus estudantes lá da disciplina que estou ministrando na pós de fotografia na arte contemporânea, né? E é essa tradição do preto e branco, quer dizer, hoje, em princípio, o preto e branco em uma época era uma espécie de limitação, ou era uma limitação, claramente, né? O que estávamos falando com a pergunta anterior, desenvolver processos fotográficos de cor suficientemente bons, suficientemente rápidos, suficientemente baratos. Foi toda uma progressão de vários sistemas que mais ou menos podemos, né, traçar desde finais do século XIX até mais ou menos anos 60, 70, né? Houve toda uma série, né, de processos. Então, assim, o preto e branco seria uma espécie de deficiência no sentido, é claro que nós não vemos em preto e branco, é claro que nós vemos colorido, e é claro que as plataformas tecnológicas dificultavam, né, essa espécie de naturalidade da visão da cor, né, do preto e branco. Era uma espécie de limitação técnico-científica, né? E comercial dos processos. Agora, é curioso que hoje não temos essas limitações e a tradição do preto e branco continua de uma forma tão forte. Estou falando, inclusive, por exemplo, ano passado foi lançada uma câmera que justamente, né, faz só fotografia em preto e branco, por exemplo, né?
que melhora, por exemplo, quem trabalha com preto e branco de filme, por exemplo, o caso de Sebastião Salgado, que tem uma tradição completamente de trabalho preto e branco, ele continua a produzir negativos, ele contava, por exemplo, na palestra que abriu aqui a exposição Gênesis no Palácio das Artes, por causa da dificuldade hoje de transportar quantidades grandes de filme para esse trabalho, por exemplo, que foi feito no mundo inteiro, né? Desde a China, a Sibéria, etc. Ficava muito complicado transportar material químico em grandes quantidades, então ele passou para o digital, mas ele continua produzindo um negativo para copiar em papel fotográfico de sais de prata as fotos, né, que enviou à exposição. Quem conhece o trabalho que todos conhecemos, né, o trabalho de Sebastião Salgado, sabemos que ele está completamente ligado a preto e branco. Agora, a sua pergunta é por quê? E aí eu pensaria que tem várias respostas, né? E é interessante, primeiro, acho super interessante que tenha essa forte tradição. Estou falando, por exemplo, grandes fotógrafos como Sebastião Salgado, mas penso também, por exemplo, nesse momento em James Nachtwey, penso em muitos fotógrafos, né, continuam nesse patamar. E eu acho que basicamente é porque, primeiro, remete a técnicas como, por exemplo, o desenho, a gravura, que nos ensinaram há muito tempo a ver em preto e branco, né? Essa tradução que tem que ser feita a uma cor só, né? Eu acho que já temos na história visual da cultura ocidental tem uma forte tradição do preto e branco que estou falando, né? Vem desde o desenho, desde a gravura, desde a litografia, desde a xilogravura, né? Então eu acho que tem nas artes visuais uma forte tradição, um gosto, né, pela cor. Que eu acho que se continua exatamente na fotografia. De outro lado, eu acho que ela, por exemplo, é curioso que nos casos, por exemplo, o caso específico do jornalismo, é talvez um dos lugares onde mais forte está afincada essa tradição do preto e branco, né? Eu acho que de alguma forma, sobretudo no caso do jornalismo, eu penso, por exemplo, na obra como a do próprio Salgado, como me fez menção antes do James Nachtwey, né? Por exemplo, James Nachtwey, que já esteve em muitas guerras civis, etc., né? Essa fotografia de jornalismo que muitas vezes é foto de guerra, etc. Eu acho que o preto e branco ajuda a criar uma espécie de distância que nos ajuda a lidar com essas imagens. Eu acho que o evento não fica tão cru, tão jogado sobre nossos olhos de uma maneira tão forte. Eu acho que o preto e branco já impõe um tipo de distanciamento, um tipo de véu que você bota sobre a imagem, que permite que você veja ela um pouco mais como imagem e menos como evento cru, real, né? Eu acho que impõe uma distância, né? E, de outro lado, eu acho que tem outra questão importante e é que falava, todo o nosso tema aqui é escritas de luz, né? A luz, igual falava antes, ela não tem cor, né? Ela, em princípio, né? Em princípio, os processos de cor que construímos, na verdade, são espécies de próteses que fazemos para traduzir essa intensidade de luz a cores, né? O nosso olho, ele por causa da natureza da nossa visão, ele vê umas cores que, quer dizer, todo o processo de visão em cor é um processo, vamos falar assim, por definição artificial. As cores não existem na natureza, né? As coisas não têm cor. As coisas têm uma capacidade de refletir umas certas intensidades, umas certas frequências de onda, né? Então, eu acho que de alguma maneira, né, o processo de leitura da luz, ele acontece em um primeiro momento como uma leitura basicamente de intensidade, né? Lemos luminosidade, lemos escuridão, quer dizer, na base ele é isso, né? O que faz o processo de visão, ele reconhece intensidades de gradações entre esse escuro, entre esse preto, né, e esse branco. E acho que a fotografia preto e branco faz isso de maneira bem clara, né? Temos toda uma estética, temos toda uma
pelo que sei, por exemplo, o próximo convidado aqui vai ser sobre fotografia e luz e cinema, né? Sim. Tem escolas, por exemplo, de cinema, como por exemplo o expressionismo alemão, né? O próprio cinema francês dos anos 20, 30, né? Que desenvolveram isso de uma maneira muito, muito forte. Aí eu queria saber o seguinte, para o senhor sabe que certas fotografias, elas dispensam legenda. Eu queria saber, pessoalmente, para o senhor, qual é a fotografia mais importante da história, aquela que o senhor mais aprecia? Oi, tem tantas, né? É uma pergunta bem difícil. Eu gosto muito do trabalho, falei antes, de Sebastião Salgado. Depende de qual gênero. Por exemplo, no gênero de retrato, tem uma fotógrafa inglesa de finais do século XVIII e XIX que chama Julia Margaret Cameron, que eu gosto muito. Eu acho que em diferentes registros, né? Moda, retrato, paisagem, tem muitas obras de grande qualidade, né? É uma pergunta bem difícil. Não sei, não saberia responder porque são muitas e talvez para mim seria complicado escolher uma, mas estou falando em diferentes gêneros, né? O caso Sebastião Salgado gosto muito, tem imagens dele que gosto muito, de um fotógrafo que justamente trabalha perfeitamente bem o preto e branco, né? Mas tem muitos outros, né? Gosto de outros justamente porque trabalham na cor, por exemplo, o Eggleston. Sei lá, na verdade que é uma pergunta muito difícil. Posso não ter uma, posso ter várias. Antigamente você precisava fazer todo um processo para fazer uma foto, né? Olhar a luz, abertura, velocidade, e hoje fica muito no automático. Esse automático não faz com que os profissionais da fotografia diminuam a qualidade da foto, a percepção do ambiente e diminua a sensibilidade que ele deva ter? Eu acho que ao mesmo tempo também poderíamos ter o processo contrário. As pessoas hoje são muito mais cientes, sabem ler muito mais as fotografias, como todos viramos fotógrafos, como todo mundo de alguma forma usa, compartilha, baixa fotografias, tira fotos. Eu acho que também viramos um pouco mais exigentes, né, com a qualidade, com uns certos valores, né? Então eu acho que essa fotografia justamente está passando também por um momento de grande auge, né? Hoje, de fato, vemos uma coisa que é muito comum. Hoje você vai na exposição de arte contemporânea e uma grande quantidade do que está exposto ali hoje é fotografia, né? Acho que tem uma entrada enorme, imensa, uma presença muito forte, não só nos eventos, mas também entrou de forma bem forte nas coleções, nos museus, nas exposições. Então, assim, eu acho que também a grande qualidade, justamente porque também hoje as ferramentas também são muito mais desenvolvidas, né? Eu lembro, por exemplo, fazer uma foto, por exemplo, de 2 metros, ainda 20 anos, por exemplo, era uma pequena proeza, né? Tinha poucas pessoas que soubessem, por exemplo, que tivessem a manha, porque não era só ter o equipamento, era saber fazer, né? Ter uma capacidade de controlar os banhos, etc, né? Que era toda uma proeza. Hoje, uma foto de 2 metros é quase uma coisa corriqueira, né? Quer dizer, qualquer um produz em qualquer lugar. Então, assim, as ferramentas também hoje estão muito mais desenvolvidas, né? Os aparelhos, se olharmos, por exemplo, eu estou falando de 20 anos, por exemplo, para falar de um tamanho, mas se olhamos, por exemplo, nas câmaras, nos equipamentos, também tudo está muito mais desenvolvido, né? Então, é claríssimo que temos o que falava antes, né? Tem uma dificuldade também no sentido, as pessoas ficam muito automatizadas, né? Mas talvez isso não seja só uma questão da fotografia, né?
talvez em geral eu acho que vivimos em uma sociedade que automatiza demais muitos processos e nos torna menos cientes, né? Eu acho que estamos hoje muito mais rodeados de aparelhos que não sabemos como funcionam do que antes, né? Então acho que também isso é geral. Agora o que falo é que esses aparelhos também potencializam a nossa capacidade de fazer, então também tem um equilíbrio, acho. De uma parte perdemos uma capacidade de entender, mas também de outra parte acho que quem quer realmente, né, explorar e aprofundar também tem hoje muito mais possibilidades de fazê-lo do que antes. Professor, boa tarde. Boa tarde. Antes, com a fotografia analógica, a gente tirava a fotografia, pegava-se o filme e levava para revelar. Aí tinha aqueles tamanhos padrões, 10 por 15, 15 por 21 e tal. Hoje, com a fotografia digital, a gente tira uma fotografia, utiliza o parâmetro do megapixel, né? Então, quanto mais pixel a fotografia tiver, melhor a qualidade. Maior a foto, né? Como é que era feita essa percepção do tamanho da fotografia com a fotografia analógica, com o filme? Como é que eu utilizaria hoje uma máquina analógica para tirar uma foto que na hora da impressão, na hora de revelar, que eu conseguisse extrair ela com 10 metros ou com 8 metros, como acontece com a fotografia digital? Hoje, na verdade, tem vários elementos que incidem, né, sobre a qualidade e o tamanho, essas coisas. Não é só os megapixels, né? Por exemplo, o tamanho do sensor, por exemplo, nas câmeras. Se você pegar o sensor, é curioso que, por exemplo, o que chamamos de formato completo, full frame, né, é mais ou menos esse tamanhozinho, né, que era o tamanho de um filme de 35 milímetros, né? Mas na verdade você, por exemplo, nas câmaras analógicas, nas câmaras de fotografia química anteriores, você tinha formatos, por exemplo, desse tamanho, né? Negativos, ou câmaras de meio formato, por exemplo, de negativo de 5x5, ou de formato grande, por exemplo, câmara de estúdio. Hoje, por exemplo, para te dar uma ideia, um back digital de uma câmera, por exemplo, com um sensor desse tamanho, pode custar uns 20 mil, 30 mil dólares. Ou seja, do tamanho de um negativo 5x5, esse back, porque na verdade quando você tira essas fotos nos celulares, o sensor deles é uma coisinha menor do que a sua unha. Então, que acontece? A informação está comprimida de uma forma, né, radical. Então, assim, muitos elementos incidem, na verdade, esse tamanho da foto em termos de megas não é o único problema. De fato, estou falando, né? Vendem para essas câmaras antigas de estúdio grandes, vendem também backs digitais dessa capacidade. Aí você tem um sensor que é desse tamanho, né? É óbvio que ele pode armazenar muita mais informação, né, do que um sensor desse tamanhozinho de 2x1. Você tira o sensor da sua câmera digital e ele tem 1 centímetro, às vezes assim, é muito pequeno, né? Ou seja, toda a informação está comprimida ali e depende também dos programas, por exemplo, quer dizer, das extensões dos arquivos, né? Cada arquivo tem diferentes formas e depende também nisso, por exemplo, tem uma grande diferença entre a qualidade que pode dar uma imagem, por exemplo, em um arquivo como JPG ou um arquivo RAW, por exemplo, né? Que o tamanho de um arquivo não é o único parâmetro, né, para medir a qualidade, que tem muitos outros, né, variáveis, como por exemplo o tipo de arquivo, né? Estava falando muito diferente um arquivo JPG a um arquivo RAW, por exemplo, né? Vários tipos de extensões usam arquivos GIF, etc., né? Vários tipos de extensões têm formas diferenciadas também de guardar a informação e isso incide diretamente sobre a qualidade da imagem também, na hora de ampliar, na hora de, né? Normalmente nos tamanhos que a gente usa, porque hoje de fato, por exemplo, também é muito comum que a foto nunca sai da tela do celular, do Facebook.
Então, assim, nem precisa se perguntar por essas questões de qualidade, tamanho, porque é um tamanho mínimo, né? Quer dizer, uma telinha desse tamanho. Agora, o problema vem quando eu preciso imprimir uma foto para um jornal, uma foto para um pôster, uma foto para um billboard, etc, etc. Aí que aparecem problemas de qualidade de tamanho, etc, né? Mas, em princípio, estou falando, aí teríamos que considerar vários tipos de problemas, né, ligados à qualidade, que seria qualidade também, para quê, por exemplo, quando falamos 300 dpi, estamos falando de uma foto que vai ser impresa, então é uma distância do olho, por exemplo, né, uma distância que normalmente quando lemos, são parâmetros que têm a ver com para que essa imagem vai ser usada, não é um padrão único. Falando se você vai simplesmente mandar por Instagram, você não precisa uma foto de 5 megas. Para quê? Né? Então, depende para que uso, em qual plataforma, em qual, né, uso ela vai circular, para eu falar de qualidade. E, uma vez mais, né, os elementos que incidem aí são muitos. Não é unicamente o tamanho do arquivo. Bom, nós vamos encerrar por aqui, porque infelizmente nós não temos mais tempo. Eu gostaria de lembrar que nós temos uma página no Facebook, Café Científico Virtual, e vocês podem enviar sugestões, comentários e perguntas que futuramente a gente pode encaminhar para o professor. Eu gostaria de agradecer a participação de todos os polos e agradecer especialmente a participação do professor Adolfo. Muito obrigada. Obrigado pelo convite. E encerramos por aqui. Muito obrigada. Tchau.